Galera, estamos aqui de volta. Bom, vamos falar sobre a segunda parte daquele assunto muito sério, que é a criança autista na escola regular. Então, gente, para ficar um negócio bem legal e estar sempre contribuindo para o crescimento do canal e trazer sempre novos assuntos, eu vou pedir em primeiro lugar que vocês deem aquele like, que vocês ativem as notificações e, é claro, que vocês assinem o nosso canal. Então, logo após a vinheta, nós vamos bater aquele papo show de bola. Até mais, galera! Alô, galera! Educacionando na área. Agora vamos bater aquele papo entre mim e vocês, ok? Então, para nós continuarmos com esse assunto importantíssimo que é a criança autista na escola regular, vamos logo abordar um novo tópico que é o autismo atípico. É também um transtorno invasivo do desenvolvimento. Ele se difere do autismo infantil por evidenciar-se somente depois dos 3 anos de idade, que é algo bem diferente do autismo típico, né? Então, o autismo atípico, ele se mostra, ele aparece realmente depois dos 3 anos de idade. Ele refere-se a um desenvolvimento anormal e prejudicado e não preenche todos os critérios de diagnóstico relativo ao autismo. O autismo atípico, ele surge mais frequentemente em indivíduos com deficiência mental profunda e em indivíduos com grave transtorno específico do desenvolvimento da recepção da linguagem. Bom, dando continuidade, tem um outro tópico bastante importante, que é falar sobre a síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger está ligada ao autismo. Ela se diferencia dele por não causar dificuldades globais no desenvolvimento cognitivo, que seria a apreensão do conhecimento, digamos assim, e na linguagem das pessoas. Bem, essa diferença não é suficiente para determinar se um indivíduo é autista ou possui síndrome de Asperger. Afinal, alguns deles também podem apresentar dificuldades na comunicação, da mesma forma que determinadas crianças autistas também são capazes de desenvolver a fala. As crianças inicialmente têm desenvolvimento normal, mas no decorrer dos anos acabam se tornando monótonas, com características peculiares e apresentam com frequência preocupações obsessivas. Sua capacidade de interagir com as outras crianças se torna mínima, pois elas têm um comportamento que caminha no sentido de dela se distanciar das outras pessoas. Sua forma de se vestir também pode parecer estranhamente alinhada e a grande dificuldade de socialização tende a tornar essa criança muito solitária. Os indivíduos com essa síndrome também apresentam prejuízos na coordenação motora e na percepção visoespacial. Comparando-se às demais crianças, elas podem aprender coisas na idade própria, outros cedo demais e alguns podem aprender tarde demais ou apenas quando são cuidadosamente ensinados. A síndrome de Asperger é considerada por alguns pesquisadores como um tipo de autismo, se diferenciando dele apenas em função de algumas características peculiares, como, por exemplo, o desenvolvimento da fala, já citado anteriormente. Mas isso é a consideração de alguns pesquisadores. Hoje já é senso comum entender que a síndrome de Asperger é uma vertente do autismo, sim, está incluída dentro do autismo. Então, as medidas para lidar com os portadores dessa síndrome se aproximam muito do tratamento destinado aos autistas, já que a melhor maneira de fazer isso, independente da síndrome ou distúrbio, é através da procura de profissionais especializados e no envolvimento de família, colégio e outras pessoas. Bom, e onde a escola pode entrar nisso, né? Criando atividades lúdicas para a criança autista. O autismo ele acarreta um comprometimento de 3 principais eixos.
interações sociais, comportamentos estereotipados, repetitivos e restrição de interesses, comprometimentos qualitativos na comunicação e na linguagem. Bom, o brincar, assim como para qualquer criança, representa um papel muito importante para o desenvolvimento da criança autista, no caso, pois contribui para a socialização e tem efeitos positivos para a aprendizagem, estimulando assim o desenvolvimento de habilidades básicas e aquisição de novos conhecimentos. As atividades lúdicas que forem oferecidas para crianças com autismo podem estimular as áreas da interação social, comportamento e comunicação. As brincadeiras são uma ferramenta lúdica para desenvolver o potencial cognitivo, psicomotor, social e afetivo da criança, sempre respeitando o seu nível de desenvolvimento, promovendo aulas muito prazerosas. Existe uma criação, né, o chamado dados de brincadeiras. É uma atividade que desenvolve a atenção por 15 minutos ou mais, viabilizando flexibilidade e participação física. É necessário criar um dado gigante que pode ser confeccionado com um papelão ou tecido. Cada face do dado deve conter uma ação a ser realizada pela criança, podendo cada uma delas ser adaptada conforme o local onde se encontram, por exemplo. Bom, uma face do dado pode indicar pular. Nesse momento que indica pular, nós vamos incentivar a criança a repetir a palavra pular e, junto com ela, pular o mais alto que conseguir. Outra face, rodar. E nós vamos incentivar a criança a girar em torno do próprio eixo, com a criança ela própria girar em torno do próprio eixo, ou então o professor ou a mãe fazer isso com a criança no colo ou pela mão. Escorregar seria puxar a criança gentilmente sobre um cobertor ou ajudar a descer num escorregador. Outra face do dado poderia dizer balançar. Balançar em seus braços em uma rede ou em um balanço. Apertar pode ser outra face do dado, que oferece toques, massagens com diferentes tipos de movimentos, intensidades, pressões em diversas partes do corpo e do corpo da criança, no caso. E talvez como uma última indicação, eu diria que a outra face do dado poderia ser passear, que seria levar a criança de cavalinho em suas costas, né? É importante incentivar a pronúncia das palavras a cada atividade. Então, quando for pular, repetir a palavra pular. Quando for rodar, repetir a palavra rodar. Quando for escorregar, repetir a palavra escorregar. Quando for balançar, repetir a palavra balançar. Apertar, repetir a palavra apertar. E passear, repetir a palavra passear. Existem outras atividades, né? E pensando em atividades, é preciso refletir sobre como podemos nos integrar ao mundo dessa criança, fazer parte dele, olhar para ela e buscar contato para que ela te perceba e permita que possamos interagir e brincar. Essa criança pode se integrar com outras, mas para isso o mediador precisa estar disposto a lidar com seus comportamentos inadequados. Pode levar algum tempo até que ela se acomode ao grupo. Nós podemos proporcionar à criança musiquinhas cantadas, fazendo gestos e movimentos que brincam com partes do corpo, estimulando o contato físico, brincando com música, pular e interagir, pintura, brincando com tinta, brincadeiras afetivas, cantar com gestos, olhar, sorrir, estimulando o contato visual, esculturas, criando imagens com massinha de modelar ou argila, a criança explorando para que perceba as sensações e também brincando de frente ao espelho. Bom, todo esse nosso trabalho aqui leva a entender que o autismo é uma desordem global que causa reações como, por exemplo, o não desenvolvimento normal da inteligência
E isso resulta na dificuldade de desenvolver relações sociais normais e em comportamentos compulsivos e ritualísticos. Embora algumas pessoas tenham inteligência e fala intactas, outras possuem sérios retardos em seu desenvolvimento da linguagem. Toda criança portadora de quaisquer necessidades especiais tem direito à educação que necessita. Possuir menos do que ela precisa é colocar em risco seu direito de conviver em sociedade e ser feliz. Olha como isso é importante, tá? Nós não podemos negar esse direito, o direito da criança conviver em sociedade e ser feliz. Ficamos na dúvida se realmente essa criança será feliz dentro de um contexto onde suas diferenças são evidentes. Se fará amigos, se será convidada para passeios. E, no fim, na opinião do Wander Araújo, acho que dificilmente haverá um estímulo e manifestações espontâneas onde ela não vai sentir-se à vontade ou em situação de igualdade sem que haja sintonia entre a família, amigos e escola. O importante é compreender que ela é uma criança, que precisa ser amada, acima de tudo, e estimulada um pouco mais para que se desenvolva. Livrar-se de todo preconceito e buscar informação. Informação, gente. Livrar-se do preconceito e buscar informação. São atitudes essenciais da família e amigos para ajudar uma criança autista. E apenas para terminar, vou lembrar mais uma vez, a criança autista é um ser humano. É um ser humano. Vamos tratá-la como um ser humano. Vamos respeitá-la. Vamos levar educação, cultura. Vamos fazer o melhor por ela. Vamos procurar informação e assim fazer diferente, fazer a nossa parte para com todas as nossas crianças, tendo elas qualquer deficiência ou especial em qualquer parte. Ok? Pessoal, encerramos por aqui esse assunto. Mais tarde, se houver grandes comentários, mais dúvidas, nós podemos fazer um outro vídeo, mas por enquanto é só. Mas estamos aí, o canal Educacionando continua ativo e grande abraço a todos, beijo no coração, Wander Araújo, até o próximo vídeo.